Muito boa tarde a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim para falar sobre o mercado dos ovos. E antes de iniciar o bate-papo com o nosso entrevistado, eu queria deixar uma sugestão, um convite para vocês, que amanhã, quem tiver, você produtor rural, participando das manifestações do 7 de setembro, envie para nós aqui para o Notícias Agrícolas imagens, vídeos, o que vocês registrarem dessas manifestações, seja na cidade de vocês, seja em São Paulo, na Avenida Paulista, ou também em Brasília, se você tiver ido em alguma caravana. Então, mande para nós essas imagens, mas não esqueça, é preciso mandar com o nome, sobrenome, a cidade de onde está falando e também dar um contexto do que está acontecendo, enfim, mandar essas informações completinhas para a gente no Notícias Agrícolas, pode ser pelo nosso WhatsApp, pelo nosso Instagram ou também pelo nosso e-mail. Pode mandar para a gente, que a gente então vai selecionar essas imagens, mas tem que estar com todas essas informações direitinhas para a gente conseguir postar. E agora, então, eu chamo o nosso convidado para falar sobre o mercado dos ovos, o Luiz Gustavo Tutui, que é pesquisador do CPEA e vai nos trazer, então, como que foi o andamento desse mercado no mês de agosto e como que a gente está agora nessa virada de setembro. Seja muito bem-vindo, Tutui. Muito obrigado, Letícia. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando Notícias Agrícolas. Então, o mês de agosto, na verdade, ele foi muito positivo, principalmente na primeira quinzena para o produtor. Os preços atingiram aí patamares recorde de preço no mês, tá? Chegando aí a 127,13, que é como eu falei, um recorde nominal aí na série histórica do CPEA. Isso em bastos, tá? E principalmente baseado na boa demanda pelos ovos, né? A gente sabe que o poder de compra da população brasileira está um pouco reduzido, então ela tem consumido um pouco mais das proteínas mais em conta. E mesmo na segunda quinzena que os preços tiveram um leve recuo, esses recuos não foram suficientes para, né, perder esse ganho que o produtor teve na primeira quinzena. Então, como a gente estava conversando antes de entrar ao vivo, né, a gente teve essa flutuação que é normal entre primeira e segunda quinzena de mês, mas no fim das contas, agosto fechou com um preço muito positivo para o produtor de ovos, correto? Correto, exatamente. Essa movimentação ela era bem típica do setor, né, de ter elevações de preços na primeira quinzena e depois recuos na segunda. Ela não vinha acontecendo com certa naturalidade ao longo de 2020 e 2021 por conta de todos os impactos da pandemia, né? O mercado ficou um pouco mais diferente do que ele costumava se comportar, mas aí em agosto realmente a gente teve essa movimentação clássica. Outra coisa que favoreceu bastante as vendas também foram o retorno às aulas, né? O calendário escolar, ele é bem importante para o setor de ovos. A gente sempre escuta bastante dos nossos colaboradores, dos produtores, que a merenda escolar, né, o consumo de ovos de modo geral, ele aumenta bastante com o retorno das aulas. E qual que foi o preço médio, então, que fechou o mês de agosto? E você comentou que esse preço do mês de agosto foi um recorde nominal dentro da série histórica do CPEA, correto? Exatamente. Então, na região de Bastos, a caixa com 30 dúzias de ovos brancos, tipo extra, né, chegou a R$ 127,13, e o maior patamar da série. E essa série histórica do CPEA começou em? 2013. Certo. E, Tutui, me diz uma coisa, no final de agosto, né, deu uma caída no preço, o que é natural, né, final de mês, a população mais descapitalizada do que já está, e agora para a virada de setembro, o que a gente consegue observar dessa dinâmica de mercado? Exatamente. Então, o setor ele tem se esforçado para manter uma boa liquidez dos ovos e evitar sobras, né? Então, quando as vendas começam a enfraquecer um pouco, já começa a praticar descontos, né, para efetivar essas vendas, os produtores têm reajustado negativamente os preços para buscar manter essa boa liquidez, evitar, né, que fique muito longe do que a população tá podendo pagar, né? Então, mas já com a virada de setembro, a situação muda, né? Principalmente por conta do feriado do dia 7, a gente ouviu que muitas cargas, né, de compra de ovos foram adiantadas por conta do feriado. Então, nessa semana passada, as vendas tiveram um bom volume de vendas, né? A gente ouviu bastante. E além disso, é a oferta de ovos maiores também, né? Ovos como o Extra e o Jumbo, principalmente porque já em agosto, né? Conforme as vendas foram recuando, o setor ele
se preocupou em tentar controlar a oferta também, né? Então, intensificou um pouco o descarte das poedeiras mais velhas, e isso afeta bastante a oferta de ovos maiores. Então, a gente chegou em setembro com a combinação que é o ideal para os produtores, né? De demanda aquecida pelos ovos e também a oferta controlada de ovos maiores, e aí permitiu já um reajuste no primeiro dia de setembro. E esse reajuste foi de quantos por cento, chegando a qual preço? Então, na sexta-feira, né, dia 3, a gente chegou também em Bastos a 124,77 a caixa com 30 dúzias, um aumento aí de 2,9% em uma semana, né? E, Tutu, e como que a gente consegue colocar, então, na balança esses aumentos pontuais que a gente tem visto, então, no mercado dos ovos, versus os custos de produção, principalmente os insumos para a alimentação das aves? Como que está, então, essa relação de troca e como é que o produtor está fazendo para tentar repassar isso até a ponta consumidora? Exatamente. Então, o custo de produção ele tem pressionado bastante o setor, vai continuar pressionando, né? A gente sabe. E o setor ele tem reagido conforme o mercado, né? Então, o mercado enfraquece um pouco, aumenta um pouco o descarte de poedeiras, porque não dá para ficar mantendo muita poedeira alojada, principalmente porque isso, né, o custo de produção está pressionando bastante, tem que dar uma diminuída, né, no nível de consumo de ração mesmo, né, milho e farelo de soja da granja, quando possível, e ajustando o preço também para continuar vendendo. Então, no mês de agosto, a gente teve duas altas consecutivas na primeira quinzena e já dois recuos consecutivos também já na segunda quinzena. Então, ele está um mercado bem volátil, né, do setor acompanhando mesmo a movimentação das vendas para garantir que essas vendas ocorram e se blindar um pouco, né, em relação ao custo de produção. E agora, para o mês de setembro, Tutu, e o que a gente pode esperar? O produtor ele deve seguir, então, fazendo esse controle da produção para tentar equilibrar o mercado? Qual que é o horizonte, pelo menos, para esse mês? Exatamente. Então, mesmo com o reajuste que já aconteceu nesse primeiro dia de setembro, na primeira semana, tem que ser um pouco receoso em relação a isso, né? Até porque, como eu falei, muitos relatos de aumento nas vendas foi por causa da questão de adiantar a carga por conta do feriado. Então, a gente sabe que isso é uma medida pontual, né? Que nem sempre ela se mantém ao longo do mês. E se manter atento justamente a essa venda para fazer o controle da oferta, que é o que o setor consegue mexer, né? É o que ele consegue controlar nessa oferta e ficar sempre mantendo aí num nível ótimo que não prejudique muito o setor e que não aumente, né, perdão, muito o nível, a oferta de ovos no mercado e aí é, é, derruba as cotações, né? Certo, Tutu, e muito obrigada pelas suas informações. Você é sempre muito bem-vindo aqui conosco no Notícias Agrícolas. Obrigado, Letícia. Agradeço o espaço. Estivemos aqui, portanto, com o Luiz Gustavo Tutui, que é pesquisador do CPEA, nos trazendo, então, como que foi o andamento do mercado do ovo no mês de agosto e como que está esse setor agora na virada para setembro. De acordo com ele e os levantamentos do CPEA, o mês de agosto encerrou com um recorde nominal nos preços dentro da série histórica do CPEA, que iniciou em 2013. Então, esse preço médio calculado em agosto chegou a R$ 127,13, a caixa com 30 dúzias de ovos brancos extra, referência a Bastos, São Paulo. Então, esse preço recorde nominal e, de acordo com o Tutui, o mercado correu da seguinte maneira: altas subsequentes na primeira quinzena de agosto e depois quedas, mas isso não deixou, essas quedas não mexeram tanto com as altas, com os ganhos que foram obtidos na primeira quinzena de agosto. E agora, para a virada do mês, esse começo de setembro, segundo o Tutui, já houve uma alta na sexta-feira, então, em comparação à última sexta-feira do mês, foi registrado um aumento de 2,9% no preço. Então, agora, sexta-feira, dia 3 de setembro, a caixa com 30 dúzias de ovos chegou ao preço de R$ 124,77. Segundo o Tutui, esse aumento é fruto de uma combinação de uma oferta uma oferta controlada com uma demanda aquecida. E
os produtores descartando as poedeiras mais velhas, mas também tem um outro componente nesse primeiro aumento no começo de mês, que é o feriado do dia 7 de setembro, então bastante vendas antecipadas. Sendo assim, com essa questão pontual que mexeu com os preços, o Tutu explica que é preciso observar como que vai acontecer, então, como que vai ser o decorrer desse mês de setembro em relação à oferta e demanda, para que o produtor continue, então, fazendo esse controle para não desequilibrar o mercado. Antes de ir embora, antes de me despedir de vocês, eu queria refazer o convite. Amanhã, dia 7 de setembro, o Notícias Agrícolas vai fazer uma cobertura especial das manifestações neste feriado. Então, você, produtor rural, que vai participar das manifestações, seja na sua cidade ou você que viajou para Brasília, que viajou também para São Paulo, que vai estar na Avenida Paulista, nos mande pelo WhatsApp imagens, fotos, vídeos, o que você conseguir registrar dessas manifestações, mas é preciso que você mande com o nome completo, a cidade de onde você fala e também um contexto do que está acontecendo ali naquela situação. Vou te passar, então, o contato do nosso WhatsApp, pega a caneta, anota aí direitinho para mandar para a gente. Olha só, o DDD é 19 99767 0241. Repetindo, 19 99767 0241. Nos mande as suas imagens, lembrando com as informações todas completinhas, para que você possa estar nas nossas redes sociais, contribuindo, portanto, com a nossa cobertura jornalística. Até já! Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.